Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 9, versículo 35. Que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Querido e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, glorificamos e bendizemos o teu nome, Senhor. A ti, ó Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. E nesta oportunidade, ó Pai, estou diante da tua santa palavra, que é pura, perfeita e que tem poder para transformar o homem pecador, que tem poder, meu Deus, para curar todo tipo de enfermidade. E a tua palavra, meu Deus, proclamada em todos os cantos. E nesta oportunidade, Senhor, eu peço que o Senhor venha falar com cada um de nós desta noite, Senhor. Que a tua palavra, meu Deus, venha fortalecer a cada um dos teus filhos e filhas, venha fortalecer a nossa fé e nos abençoar em nome de Jesus Cristo. E que nada impeça, meu Deus, a nossa comunhão contigo. Tira toda a tristeza, tira toda a angústia, todo laço de depressão, tira, meu Deus, todo o síndrome do pânico. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e repreendemos todas essas enfermidades, meu Pai. E que a tua palavra, meu Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, faça a morada da nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém e graças a Deus. Podemos tomar assento, irmãos. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus com a Igreja de Cristo. E nós estamos, irmãos, diante de um texto em que coloca a igreja, eu e você, como igreja, na função de proclamadores da palavra. O anúncio do Evangelho Salvador do Senhor Jesus Cristo. Mateus diz que Jesus percorria cidades e aldeias. Por onde ele passava, por onde ele caminhava, ele ensinava. Diz o texto aqui, ensinando. Onde ele chegava, tinha uma sinagoga, ele ia até essa sinagoga para ensinar. Se na sinagoga ele não fosse bem recebido, ele ia para a beira-praia, ele ia para o deserto, pelas ruas, por todos os lugares, pregando e curando toda sorte de enfermidades entre o povo. Jesus passou curando. E quando nós olhamos para este texto, irmãos, nós pensamos qual o tema da mensagem. Sabemos que a igreja ela é a representante do reino de Deus na terra, e esta igreja ela precisa proclamar. Então, o tema será uma igreja que proclama. A igreja de Cristo, visível sobre a terra, ela precisa proclamar o Evangelho. Irmãos, basta fazermos uma caminhada por poucas ruas em volta da nossa casa, no nosso bairro. Nós vamos deparar com vários imóveis com uma placa, horário e dias de culto, convidando estas pessoas, convidando os moradores deste bairro para participar. Tem uma igreja, cada uma com seus horários, cada uma com seus dias da semana de culto, outras 3 cultos por dia, 7 dias na semana. Mas algumas pessoas dizem assim: para que tanta igreja espalhada? Para que o Evangelho seja anunciado. Glória a Deus. E nos dias de culto, irmãos, tem
lugares para ouvir a palavra de Deus, tem pessoas indo para adorar a Deus através dos louvores, para participar das suas celebrações e das suas atividades. A finalidade da Igreja de Cristo, chamada do mundo para fora do mundo, mas para permanecer no mundo e ser sal e luz do mundo, é proclamar o Evangelho. Entre estas está a tarefa principal da igreja: proclamar o Evangelho, chamar o homem pecador ao arrependimento. Chamar o homem de volta a Jesus Cristo. E nestas ações de Cristo, nestas ações da igreja, nestes ajuntamentos, irmãos, a palavra, a mensagem do Evangelho, ela precisa ser primordial. Ela precisa estar presente. E esta igreja que foi chamada para proclamar, esta igreja que tem a responsabilidade de proclamar, ela é uma igreja em movimento. Ela precisa estar em movimento, indo em busca dos perdidos. E esta igreja, irmãos, é eu e é você. O texto nos diz que traz para nós nesta oportunidade, diz que Jesus percorria todas as aldeias e cidades. E há outro texto no mesmo Evangelho que diz para nós que ele percorria curando. Ele levava a mensagem, ele ia ao encontro das pessoas. Marcos, no capítulo 6, no versículo 6, ele diz para nós, se você tiver com a sua Bíblia, abre aí. No versículo 6 ele diz: e ficou admirado, as pessoas, diante da pregação de Cristo, diante da mensagem pregada por Cristo, ficaram admirados com a incredulidade das pessoas. Nós vivemos, irmãos, uma sociedade que ela está incrédula diante da palavra de Deus. Será mesmo que a Bíblia, muitos perguntam, será mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus? Muitos questionam qual é a finalidade desta palavra. Ela passa-se os séculos, passa-se os milênios, mas ela permanece. A palavra de Deus jamais muda. A palavra de Deus jamais irá mudar. E Jesus Cristo vai dizer isso, ele vai trazer este ensinamento. Mateus vai dizer isso para nós também. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando e pregando o reino de Deus, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. E uma das enfermidades, irmãos, que é curada através da palavra, curada através do Evangelho que liberta o homem, é a cura da enfermidade do pecado. Não tem outra enfermidade pior no mundo sobre a face da terra do que a enfermidade do pecado. Jesus inspira-nos o exemplo que nós devemos seguir. Precisamos, irmãos, despertar-nos para esta geração. É eu, é você. Nós somos, irmãos, proclamadores desta palavra. Eu não posso, você não pode ficar esperando que Deus vai mandar outro. Não, é nós. Glória a Deus. É eu e é você que precisamos despertar para este chamado. Levar a mensagem de libertação, levar a mensagem de restauração, de cura em cada lugar por onde passarmos. Onde nós entrarmos, nós precisamos levar uma palavra de restauração. Por onde você anda, irmãos, por onde você entra, você vai encontrar pessoas precisando de restauração, de libertação. E você tem a mensagem nas suas mãos, você tem a mensagem no teu coração. Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Jesus traz para nós esta responsabilidade. Um outro exemplo que inspira-nos como igreja é no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Se você tiver com a sua Bíblia, Lucas capítulo 10, verso 13. Verso 1 ao 13.
Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades, lugares para onde eles estavam prestes a ir. E disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da seara que mande. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, e eu estou enviando como cordeiros em meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não diga ninguém, não salve ninguém pelo caminho. Quando entrar numa casa, diga primeiro: paz esteja nesta casa. Se ali houver alguém de paz, fique e repousará sobre ele a paz, senão ela voltará para vocês. Fique naquela casa, comam, bebam, e depois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Jesus está dizendo, Jesus envia. Ele está encaminhando os discípulos, ele está encaminhando a sua igreja. E ele diz: só vão e preguem, vão e ensinem. Ele está dizendo: vão e conduzam as pessoas, vão e conduzam as pessoas de volta para o caminho que elas desviaram. Vão e anunciem a mensagem. Então, irmãos, para cada cristão, para cada um, imitador do Mestre, do Evangelho de Cristo, imitador do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ir em cada lugar. É necessário, como igreja, é necessário que esta responsabilidade tire o meu sono. É necessário, irmão, que esta responsabilidade tire o teu sono e você pergunte: Senhor, o que eu estou fazendo de bom para o teu reino? O que eu estou fazendo? Onde que eu estou fazendo a diferença? Senhor, mostra onde eu estou falhando. A igreja, como eu disse, ela é a representante. É necessário ter este objetivo claro na nossa vida. Naquele grande dia, naquele dia lá que o Senhor Jesus te chamou, Ele te deu esta missão, esta responsabilidade. E precisamos imitá-lo, o Mestre. Precisamos imitá-lo, o Senhor. Mas esta igreja, irmão, que proclama, ela também testemunha. Qual é o testemunho de vida? Qual é o testemunho de bênção, de milagre que o Senhor fez na tua vida? Qual é o testemunho que você tem feito, tem dito para as pessoas daquilo que Cristo fez na tua vida? Já parou para pensar no que o Senhor tem feito? Mas também, irmãos, cabe-nos uma pergunta. Já parou para pensar qual é o assunto entre os membros da igreja? Já paramos para pensar qual é o assunto que nós conversamos quando Cristo, ou quando nós nos reunimos em qualquer oportunidade que não seja um culto? Esta pergunta, irmão, vale salientar a importância que o assunto principal do ministério de Jesus Cristo, por onde ele ia, ele pregava, por onde ele ia, ele ensinava, por onde ele ia, ele falava, ele chamava o homem ao arrependimento. Talvez nós estamos usando o nosso tempo não para falar do Evangelho. Quando nós chegamos na casa de um parente, quando nós chegamos na casa de alguém desconhecido, será que nós não estamos sendo amedrontados pela timidez de dizer assim: não vou orar não, porque não é na minha casa? Não é crente, a gente não pode orar, não pode ler a Bíblia. Não, onde Jesus chegava, irmãos, ele pregava o Evangelho, e a Bíblia diz que nós somos imitadores, e ele proclamava abertamente. O assunto proclamação deve estar e deve ser primordial nas rodas de conversa dos irmãos. Esta deve ser a nossa atitude. Esta deve estar presente no nosso DNA. Esta está presente nas Escrituras, pois João diz para nós
vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que ele não perca nenhum dos que ele me deu. Mas Jesus Cristo disse: mas eu ressuscitarei no último dia. Nós, irmãos, não podemos fazer a nossa própria vontade, mas temos que fazer a vontade de Deus. Temos que fazer a vontade do Senhor. Se nós somos a igreja, que lá no livro de Atos, capítulo 28, o livro termina sem uma conclusão, e nós somos a extensão da igreja primitiva. Um dos atos primordiais daquela igreja, do assunto da igreja primitiva era proclamar o Evangelho. Deus, aleluia, Jesus. Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para alguém dizendo assim, ó, que não é crente, não é alguém de uma outra denominação, não é alguém da nossa igreja, mas para alguém que não é crente, você mandar uma mensagem para assim: eu estou orando por você. Você já fez isso? Porque muitas das vezes, irmão, nós pensamos no cristianismo assim, ó, cercado, nós fechamos na nossa bolha, fechamos entre nós e não abrimos esta mensagem. Hoje, você e eu, é bem possível que nós temos 5 pessoas na nossa lista de WhatsApp que não é crente. E aí, quando eu falo não é crente, é de qualquer denominação protestante, é incrédulo, é de lá do mundão perdido. É bem possível que temos na nossa lista 5 pessoas. Isso eu estou falando por baixo. Estou sendo bem incrédulo agora, viu? E nós não mandamos uma mensagem para essa pessoa, nós não falamos. E a igreja do primeiro século, a mensagem dela era proclamar, e a Bíblia diz lá que por onde a igreja passava, por onde os cristãos passavam, a mensagem era pregada, o evangelho era anunciado, e dia a dia o Senhor ia acrescentando na igreja aqueles que iam sendo salvos. Para que a missão tem que ter continuidade, para que a missão tivesse continuidade e fosse cumprida, Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Jesus fala em Mateus 28, verso 18. Ele diz, então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele diz: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo que nos ordenei. E aí, o principal para nós está aqui, e eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. Glória a Deus, aleluia. Ele fala: vão, mas vocês não vão sozinhos. Vocês vão ensinar, vocês vão batizar, vocês vão proclamar, vocês vão libertar, vocês vão curar, mas eu estou com vocês até o fim. E esta igreja, irmãos, de Mateus capítulo 9, que Jesus fala para nós, a igreja que proclama, ela se expande. O crescimento da igreja no primeiro século, ela foi debaixo de perseguição, foi debaixo da espada romana, foi debaixo do derramamento de muito sangue dos cristãos. Mas a história diz para nós que onde ela passava, onde eles passavam, o evangelho era anunciado e vidas eram salvas. Glória a Deus, aleluia. O crescimento da igreja, quem dá é o Senhor. Mas para este crescimento acontecer, precisa partir de cada um de nós. O exemplo está quando Jesus disse: eis que eu estou convosco. Paulo, que foi um dos maiores plantadores de igreja, Paulo, que foi um dos maiores missionários da história, ele diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentio. E nessa coragem,
A Bíblia diz que um dos momentos quando ele está diante de um dos representantes de Roma, ele discorre sobre todo o Antigo Testamento, ele entra pelos acontecimentos até os dias dele, e aí o imperador fala para ele, o governador fala para ele, mas você quer me confundir com as suas palavras? Você quer também que eu creia nesse Deus? Paulo diz, o desejo de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e se arrependa. A primeira ação, quando nós olhamos para a igreja, é a expansão dela no crescimento no reino. Atos 2:47 diz que a igreja crescia em número, crescia em conhecimento, crescia em expansão territorial. Porque quando nós olhamos para a parábola de Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador, e aplicamos ela na pregação do Evangelho, a igreja vai indo e pregando o Evangelho para todo tipo de coração, e no momento certo ela vai dando o seu resultado. É inevitável. A igreja precisa proclamar o Evangelho. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Não perca a direção de Cristo. Não perca o olhar do Senhor e de obedecer. Glória a Deus, aleluia. Mas esta igreja também, irmãos, que mostra o seu crescimento naquele tempo, e que eu e você estamos inseridos hoje, ela cresce espiritualmente. Ela não era levada por todo vento de doutrina. Ela não era balançada por qualquer pensamento. Ela não era balançada por qualquer pregação fora do Evangelho, porque os crentes acompanhavam e verificavam se era mesmo aquilo que estava sendo dito. A motivação deles era ser capacitado pelo Espírito Santo. Que o Deus que nós servimos venha sobre nós pelo poder do Espírito Santo, que diz que é Ele que nos capacita, que é Ele que nos convence do pecado, que é Ele que nos convence da justiça e do juízo, que é Ele que nos encoraja, que é Ele que revestiu a igreja do primeiro século, que é Ele que revestiu, que batiza com o Espírito Santo para proclamar este Evangelho. Mas esta igreja também, ela se expande. Ela não ficou presa. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 8, que enquanto os crentes estavam parados pregando em Jerusalém, os crentes cumpriram o Evangelho, estenderam a mensagem, compreenderam a mensagem, eles estavam sossegados. Diz o texto em Atos 8. E Saulo ainda consentido na morte de Estevão. E naquela ocasião desencadeou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E aí diz o texto que alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele uma grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra de Deus por onde quer que fosse. E aí um tal de Filipe foi para a cidade de Samaria e ali anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve uma grande alegria naquela cidade. A igreja se expandiu. Enquanto eles estavam ali cercados em Jerusalém, nós não podemos ir para lugar nenhum. Nós temos que ficar por aqui. Aí Estevão é apedrejado.
Aí começa a perseguir não somente a liderança da igreja principal, dos apóstolos, os diáconos que já tinham levantado, mas começa também a entrar na casa dos crentes comuns. E o texto diz para nós que eles foram dispersos por toda a região, e por onde eles iam, o evangelho era pregado. A igreja proclamadora, que possui visão, tem desejo de conquistar outros territórios, pois o Espírito Santo os impulsiona a ir. O Espírito Santo os impulsiona, nos encoraja a ir. E isso demonstra, irmão, que a igreja não deve abandonar a pregação no bairro onde ela está, mas ela deve também ir até onde não tem, até onde os cristãos ainda não foram alcançados, através da oração, através da contribuição, através do envio de pessoas até lá. A igreja se expande desta forma, mas ela também se expande no nosso contexto de família. Por isso, o texto que Jesus traz para nós, caminhando para a nossa conclusão, para nós orarmos, de Mateus capítulo 9, verso 35, diz que Jesus ensinava, pregava e curava. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A adoração a Deus faz parte do ensino. A adoração a Deus faz parte da cura, do testemunho. O ministério terreno de Jesus foi marcado na dependência e na direção do Espírito Santo, a fim de cumprir a missão. Os evangelistas registram que em todos os lugares por onde ele passava havia aglomerações de pessoas com toda sorte de doença, aflitos, e Jesus não acolhia a todos. A pergunta para nós é: temos conseguido tentar imitar o Mestre? Temos conseguido andar na mesma direção? Porque a mensagem de arrependimento, a mensagem de cura daquele tempo é a mesma mensagem para hoje. Por isso que lá no início eu perguntei qual tem sido o principal assunto em nossas conversas. Qual tem sido? O que nós temos falado? Qual era o assunto quando Jesus se reunia? Qual era o assunto que os crentes dos séculos passados tinham quando se reuniam? Qual era o assunto, ou qual deve ser o assunto quando nós nos reunimos? Muitas das vezes nós ficamos preocupados somente no aqui e agora. Ficamos olhando para as circunstâncias que nós vivemos, olhamos para a igreja, falamos mal um do outro, olhamos, enxergamos o defeito um do outro, mas não enxergamos o nosso. Será essa a conversa que tem pairado nos nossos ajuntamentos? Porque Jesus, quando ele foi, ele pregava, ele ensinava, ele andava pelos povoados, ele levantava os enfermos. Não estou dizendo que você vai chegar numa casa e a pessoa está ali no estado terminal de uma doença terrível, você vai orar por ela, ela vai levantar. Se Deus quiser, Deus vai te usar dessa forma, mas é levantar a pessoa diante do renovar o ânimo dela. Quantas pessoas, irmãos, você e eu não conhecemos que está com depressão? Não é doença física, é uma doença emocional, distúrbio emocional. E nós ficamos assim: não, o problema é dele, vou fazer a oração aqui para cumprir a minha obrigação. Ou, dependendo, irmãos, tem crente aí que
não ora nem ora mais. Vai nas visitas e nem ora. Já vi história disso aí há poucos dias. Não é coisa de crente antigo, de crente velho. Vai nas casas dos irmãos e não ora. Mas Jesus disse que Jesus nos deu esta responsabilidade. Ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas é esse pouco, irmãos, que Ele vai usar. É eu, é você que Ele vai usar. Se coloque em pé e vamos falar com Deus. Vamos lá. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém.